Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui no Furando a Bolha, esse quadro aqui dentro do Outspod, para a gente falar um pouquinho de outras coisas além de autismo. Sim, porque uma mãe atípica vive um pouquinho de outras coisas além de autismo. Sim, minha gente. Pasmem vocês, mas a gente também busca outros tópicos além de autismo, né? Então, eu pensei, por que não dentro da nossa comunidade a gente também trazer, né, outros tópicos e buscar para além da nossa bolha azul, não é mesmo? Então, você que está aí nos assistindo, você já se inscreva no canal para dar uma força aqui para o nosso crescimento, já deixe seu joia, compartilha, curte, comenta. Quanto mais vocês participarem, mais o nosso crescimento aqui, o nosso fortalecimento, tá bem? Falando de apoio, quero falar para vocês do IEPSIS, Instituto de Capacitação, que está aqui há muito tempo com a gente, que é o nosso apoiador principal, que tem vários cursos sobre autismo, transtornos do neurodesenvolvimento, cursos mais curtinhos e pontuais, pós-graduação em análise do comportamento. Vamos dar uma olhadinha. É isso, pessoal. Ao longo do nosso bate-papo vai ficar passando o QR Code para vocês aqui do IEPSIS para vocês conferirem, tá bom? Vamos ao assunto da nossa noite, né? Que é um assunto muito importante para todos nós. Acho que até para a nossa comunidade autista, mais ainda, considerando a ingenuidade, vamos dizer, de grande parte dos nossos autistas, assim, dificuldade de entender os perigos da vida, né? E aí, redes sociais. Né? Os perigos das redes sociais para os nossos jovens, para as nossas crianças. E nós, enquanto pais, cuidadores, a gente está sabendo identificar realmente os riscos? O quanto a gente, orgulhoso das nossas crias, a gente está, assim, expondo as nossas crianças, né? Que a gente fica, assim, tão orgulhoso. Ai, que lindo, meu filho maravilhoso, eu quero tanto, tanto, tanto compartilhar. E aí? Quanto a gente está compartilhando e os riscos que nós estamos expondo, né? Esse mundo moderno e as redes sociais, como que a gente equilibra isso? O quanto, né, nosso álbum de fotos, hoje em dia ninguém mais tem álbum de fotos, ninguém revela mais nada, mas a gente tem aí o nosso Instagram cheio para todo mundo ver, vários perfis abertos e o espaço riquíssimo para várias espécies terríveis que a gente tem, né? Um pessoal não muito bem intencionado e ter todas as informações dos bens mais preciosos que nós temos, que são os nossos filhos. Então, para falar sobre isso, para dar um puxão de orelha na gente, porque aqui não vai assim, ó, não vai aliviar para ninguém, nem para mim, nem para vocês que estão aí. Vamos entender, porque esse assunto é muito sério. Recebam ela com muito carinho, Sheili Calef, uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda, mulher. Essa mulher que está em todos os lugares, nos maiores podcasts. Então, ter ela aqui no Outspod, minha gente, é muita honra. A honra é minha, espero poder contribuir com todo mundo. Eu geralmente sou a mensageira das más notícias. Pois é. Porque a parte boa da internet, das redes sociais, a gente sabe, é muito fácil de ver, né? É aprender coisas, é se conectar com pessoas diferentes de você, poder mandar uma mensagem para um amigo, poder conversar com gente diferente. Mas os riscos são mais difíceis. E é interessante você começar falando da ingenuidade, né, do público autista, que frequenta, dos frequentadores da internet que têm autismo de alguma forma, porque os pais são muito ingênuos no fim do dia também. O que acontece é que hoje a gente é muito ingênuo na internet, a gente ainda tem essa noção de que as redes sociais são álbuns de foto e, na verdade, elas são locais de comércio. E quando a gente muda isso, quando a gente compreende bem, a gente consegue proteger melhor a nós mesmos, porque os adultos caem em golpe. Os idosos caem em golpe. Imagina que as crianças e os adolescentes não vão cair na mão de criminosos, né?
A gente vai conseguir proteger todo mundo mais. Essa noção de que, não é um álbum de fotos, né? Gente, para começo de conversa, não é um álbum de... Para que não é um álbum de fotos. Vamos voltar a fazer álbum de fotos, fazendo favor? Se a gente quer, vamos retomar. A gente imprime, faz seu álbum de Principalmente fotos pros maravilhoso, avós. entendeu? Essa coisa assim, porque o que acontece hoje? A pessoa às vezes mora distante da família e manda fotos. Manda no grupo da família, olha aqui a apresentação da minha filha, olha aqui não sei o quê. Eu acho que o bacana é você fazer, por exemplo, um perfil no Instagram de família, deixar ele fechado, colocar só as pessoas mais íntimas da família e colocar as fotos ali. Porque no grupo do WhatsApp, o que acontece? O mais comum é ter um grupo do WhatsApp onde você manda. Só que mesmo no grupo do WhatsApp, aí eu mando lá para a minha mãe, né? Recebe lá no grupo do WhatsApp dela a fotinho do neto. Aí ela tá conversando com a amiga dela, Marta, por WhatsApp. Ela fala, olha, Marta, que linda que tá minha neta. Nossa, a gente é lá do Paraná, sabe? Pato Branco. Que linda que tá minha neta. E a Marta fala, é mesmo? Ó, Jurema, olha aqui a neta da Cleci, que maravilha que tá. E a minha? E você já não sabe mais onde tá essa foto, entendeu? Aí se alguém acessar, claro que mesmo num perfil fechado no Instagram, pode ser que alguém acesse, mas é mais difícil um parente seu printar aquela foto, né? Fazer uma cópia daquela foto e avisar a família. Mas isso só vai acontecer se a gente parar de postar tudo que acontece com os nossos filhos e sobrinhos e netos, porque é muito perigoso. É muito mesmo, assim. Como a rede social é um local de comércio, tudo que tá lá é para vender. Quando você coloca a sua imagem, né? Você como uma comunicadora, que tem um podcast, você tá dizendo para as pessoas, eu sou para vender. Mas você é uma mulher adulta, você tá tomando essa decisão com base num projeto estruturado, que tem essa caneca linda, que tem o grupo, né? É uma coisa estruturada. Agora, como que uma criança vai dar consentimento para colocar a imagem dela numa rede de comércio? Sim. Com que idade, né? Uma boa pergunta que a gente faz é assim, com que idade você acha que alguém pode, você que é advogada, né? Com que idade uma pessoa pode assinar um contrato? Com que idade uma pessoa está habilitada, assim, mentalmente, emocionalmente, para assinar contrato com uma empresa? Sim, tem que ser maior de idade, Teria que ser maior de idade para assinar contrato com uma empresa. Quando você entra numa rede social, você assina um contrato. Você está dizendo, me use, me venda, em troca de eu deixar umas imagens aí. Então, você vai dar os seus dados para essa rede social, você vai entregar a sua imagem, os seus dados, os seus hábitos, para que eles te ofereçam produtos, né? Comecem a tentar te vender algo e também vão te usar para outras pessoas que querem vender algo. Então, você é uma menina de 15 anos e você tá ali na rede social, eles vão tentar te vender maquiagem, vão tentar te vender dieta, vão tentar te vender produtos. Às vezes você nunca nem se preocupou com o corpo, mas eles vão te mandar tanto isso que uma hora você vai começar a desconfiar. Então, você é um produto que a rede social utiliza para vender para um anunciante. Será que eles têm idade para consentir esse tipo de coisa? A gente faz isso como mulheres adultas tomando decisões. Só que os pais esquecem que os filhos têm direito à própria imagem, direito à privacidade, direito à intimidade e que o pai e a mãe não são donos da imagem do filho. Eles têm o dever de proteger o filho no melhor interesse do filho, da criança. Sim. Tanto que hoje a gente tem crianças que foram expostas, cresceram, foram expostas nas redes sociais e elas processam os pais pela quantidade de exposição que elas tiveram. Elas vêm a público falar o quanto isso foi ruim para elas. Então, a gente tem que pensar muito. E aí eu faço um desafio para vocês. Experimenta não postar. Você que tem o hábito de postar bastante, experimenta não postar as crianças. Não, eu tenho certeza que vários perfis de adultos, se você tirasse a criança da equação, morreria. Porque não teria, perderia total engajamento, claro, mas aí interesse. Mas aí a gente está falando de perfis que exploram comercialmente os filhos, né? Eu tô falando do pai e da mãe convencional, que não tá explorando a imagem do filho para vender um produto, para gerar engajamento, porque isso acontece, é horrível. Horrível. Criança dá muito engajamento nas redes. Por quê? Porque os predadores estão lá e eles adoram criança. Você acha que o vídeo de um bebê, por exemplo, é um caso que ficou famoso, um vídeo de um bebê comendo uma banana. Cara, que coisa. Foi baixado 80 mil vezes. Você acha, por que alguém, um ser humano adulto, você baixa lá o vídeo de um bebê que você nem conhece? Aleatório, imagina. Aleatório.
Por que alguém baixou esse vídeo, Não, gente? não faz Porque sentido. para um pervertido, um bebê comendo uma banana não é um bebê comendo uma banana. Não é uma faz o menor cena sentido. para excitação. E aí você tá fornecendo esse material. É doentio, Então, cara. hoje, eu tava agora dando uma palestra no tribunal e falando com uma juíza que julga esses casos, ela falou que a quantidade de material que os pais produzem e que vai para as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente não fala pornografia infantil, porque pornografia infantil não é ilegal. Desculpa, pornografia não é ilegal. Mas com criança é sempre ilegal, Sim. né? Então, é exploração de criança Infantil. e adolescente. De imagens e de vídeos deles. Então, os pais colocam em risco as crianças quando postam imagens deles. Ai, Shelly, mas eu não posto minha filha só de calcinha. Não posto ela só de fralda, tomando banho. Muitos pais fazem isso. Mas ainda assim é arriscado. Uma foto simples, né? Eu já peguei, as pessoas denunciam muita coisa pra mim, porque eu falo desse assunto há muito tempo. Então, uma menina de 13 anos, ela fez algumas fotos dela mesma, assim, nada hipersensual. Sabe aquele charminho que toda menina faz? Eles usaram essas fotos, os criminosos usaram para vender conteúdo de exploração sexual infantil. Então, eles criaram clones do perfil dela. Então, você tinha 2 perfis que vendiam nos stories. Tinha link para sites onde você pagava para consumir material de exploração sexual de criança e adolescente. Isso era bem explícito no site. Mas o perfil era o perfil dela, copiado das fotos dela, fotos de uma menina comum. Quando eu falei com ela, ela quase teve um treco. Falei com a mãe dela também, quando a gente descobriu a menina. Porque, imagina, você descobrir agora que a sua cara estampa um site que vende material de exploração sexual. Você ia morrer do coração. Nossa. Você adulta não ia aguentar. Meu Deus. E eles não fazem ideia de que as imagens estão sendo usadas. E ali no caso dela, é um perfil que ela tem com autorização dos pais, e os pais não veem maldade em ela eventualmente dançar uma coisa, botar uma foto dela. E realmente não é nada assim explícito, Sim. extremamente sensual. É uma adolescente de 13 anos. É uma adolescente, fazendo caras e bocas. mas ali, um assim. criminoso olha e fala: isso aí serve para minha vitrine. Eu posso. Esse tipo de foto é a foto que o outro criminoso vai entender o que eu quero dizer. Não precisamos correr esse risco, sabe? Então, hoje o que acontece é que mesmo que as crianças e os adolescentes não tenham redes sociais, eles estão expostos ao criminoso porque os adultos colocam as imagens deles nas suas redes sociais. E vamos lembrar, nenhuma rede social, pelo menos no Brasil, é recomendada para menores de 13 anos. Alguns países já aumentaram essa idade mínima para 16. Porém, a gente, além de permitir que eles tenham redes sociais, a gente coloca eles nas nossas redes de adulto. Então, você não deveria mostrar nenhuma criança numa rede social que não tenha 13 anos de idade. Pelo menos, né? E muita gente vai defender que essa idade tem que ser maior ainda. E isso falando só dos que eles nem têm rede, né? Somos nós adultos colocando eles em risco. Aí eles começam a ter riscos quando eles começam a ter os próprios aparelhos e o próprio acesso aos ambientes virtuais. Aí vem outros tipos de risco que a gente pode comentar também. Mas acho que o principal é o que a gente chama de sharing, que é o compartilhamento por parentes, né? Parentes compartilhando as imagens. Uma avó, um tio. Uma coisa também que é legal você ensinar seu filho é que ninguém pode fotografá-lo ou filmá-lo. E ele também não pode fotografar nem filmar ninguém. Ele não pode fotografar a coleguinha e postar. Não pode. Porque ela não tem como consentir. Teria que o pai dela, a mãe, consentir. Às vezes, o coleguinha não tem, mas ele tem a rede, ele vai lá, faz uma foto e posta. Ou alguém faz uma foto dele sem ele ver. A gente tem muita gente, tios e avós que postam imagens dos netos sem que os pais saibam. Então, se você não é o responsável legal por esse menor, não faça. Perfeito. Porque você coloca ele em risco sem a família dele ter a menor ideia de que isso está acontecendo. Perfeito. Para quem tem essas crianças maiores, então, que querem ter a sua rede social, a recomendação, então, seria ter um perfil fechado. Sempre. E assim, legalmente, inclusive pela regra da plataforma, que você pode... Eu sei que com 8 anos eles vão querer um celular. Com 7 eles vão te pedir. Sim. Mas seria bom que você seguisse as recomendações das próprias plataformas e só dar acesso com 13. Quando você der o acesso, mas eu sei que isso não é a realidade de muitas famílias, ou se você já deu, que seja um perfil fechado, para que somente possa acessar o que essa criança posta
Alguém que esteja permitido. Autorizado, de família, núcleo familiar, amiguinhos, pessoas que você tem aquele controle. Você sabe quem são. Que você sabe quem são. E se você, pai, quer postar o seu filho, então, que não seja menor, então se atente a essas idades. Seu perfil fechado também. Exato, é isso que eu ia dizer. Tenha você também o seu perfil fechado. Se você não é uma pessoa pública, se você não vende um produto, digamos, né? Porque às vezes você tem uma loja, alguma coisa, as pessoas te procuram, elas querem ver você acaba falando dessa coisa. Não tem motivo para o seu perfil ser aberto. Não tem motivo. Porque senão significa que qualquer pessoa está te vendo. E mesmo que o criminoso não esteja comentando nas fotos do seu filho, ele está vendo. Porque o que acontece às vezes é que os criminosos comentam nas fotos de crianças e tal, e os pais ficam com medo, aí eles bloqueiam aquele criminoso, mas deixam o perfil aberto. O criminoso só para de falar. Não quer dizer que ele parou de ver o seu filho, ou de printar aquela foto, ou de copiar aquela imagem. Olha, você está dizendo isso, eu estou pensando aqui no meu perfil, né? Porque eu abri o meu perfil era fechado, e eu abri para compartilhar as questões de autismo. E as estimulações que eu fazia em casa, com o Arthur, para o desenvolvimento dele. Então, as atividades, eu fui fazendo, por exemplo, no meu perfil do Instagram, eu tenho muitos registros da evolução dele. As únicas pessoas para quem eu passo pano na internet são mães atípicas, famílias atípicas que compartilham alguma coisa. Não, mas aí eu fico pensando, como que eu poderia fazer? Então, eu tiro do Instagram, de repente eu jogo no YouTube para membros específicos, pode ser, né, do você canal. Pode deixar também privado, você não precisa deletar. Mas uma coisa que eu recomendo é o quê? Porque, assim, é muito específico. As pessoas que teriam que assistir aquilo ali, porque eu categorizei. Então, assim, atividades, motricidade fina, motricidade ampla, atividades sensorial, muito específicos. São treinos de habilidades específicas e eu tenho desde ele de 2 anos. Meu filho está com 7 para 8 anos. Eu tenho registro da nossa evolução. Eu parei de trabalhar para estimular meu filho. A gente pegou o período de pandemia e eu fiquei como terapeuta principal do meu filho. Eu aplicava a estimulação diária com o Arthur. Eu tinha uma planilha, Shelly. Eu fazia 3 horas de estimulação de manhã, 3 horas de estimulação à tarde com o Arthur, tudo categorizado. Das habilidades que ele não tinha. Então, os treino de contato visual, treino de habilidade social, treinos de tudo, treinos de oratória, treinos de dicção, de articulação. Eu queria dizer que era, como que fala? Me fugiu a palavra. O volume da voz. Modulação. Mas era alguma outra coisa palavra. Enfim, então, e aí o Arthur foi tendo bastante evolução e acabou sendo uma troca que eu tinha muito com as mães. E nessa época até meu perfil era fechado, né? Aí o pessoal me solicitava quem era dali da minha região, porque antes do Altispod, antes mesmo da minha rede, eu já tinha uma atuação regional ali de grupos de mães, entende? Tipo assim, o Altispod, ele veio depois, mas eu já tinha todo um ativismo ali, uma atuação ali na minha região, né? Então, aí as pessoas me solicitavam, quando alguém me indicava, tem uma mãe que queria te seguir e tal, na escola, porque eu deixei meu telefone na escola, eu deixei com os profissionais, falava, se tiver alguma família que estiver tendo um diagnóstico, tá com dificuldade, pode passar o meu telefone. Foi fazendo assim, de contatos. Então, foi gradual, né, o crescimento. E aí eu fui solicitando e todo mundo pedia para eu abrir o perfil, abre o perfil, depois eu abri, né? E aí, depois que veio isso das redes, então eu tenho ali, mas, né, depois eu fico pensando, falei, nossa, vontade de tirar tudo do que eu tenho ali, porque meu perfil tá aberto. E eu tenho canal do YouTube, não sei, de repente poderia tirar todo aquele conteúdo que tá lá aberto e trazer exclusivo para os membros, eu não sei. Mas são possibilidades. Eu acho que com o tempo, né, a gente amadurece, a gente vai entendendo que dá para fazer a imagem sem mostrar tanto o rosto. Então, tá fazendo um exercício que é com as mãos. Mas porque já foi, né? Exato, você não sabia. Por isso que eu digo que eu passo um pano bom. Outro dia eu vi uma médica, essa eu fiquei com raiva, gente, preciso confessar. Porque é uma médica que cuida de bebês que nascem com problemas muito graves de saúde.
E o que ela faz? Ela vai postando, ó, esse é o Arthur, ele nasceu com esse bronco não sei o quê, e aí o menino cheio de tubo, ó, ele melhor... Daí, depois, 3 dias depois, ó, ele tá assim, ele tá assim. E dá pra entender pelos comentários que todos os parentes, né, os pais de crianças com doenças muito graves, ficam muito felizes, eles vão acompanhando e eles têm esperança pelos seus próprios filhos. Sim, sim. Né? Aquelas doenças realmente que a criança não passa ali dos 2 aninhos, do 1 ano. Mas ela posta a criança completamente nua, né? A criança está lá com um tubo, mas só de uma tanguinha, uma coisa. E aí eu falei, gente, é uma profissional da saúde, ela não cuida de nada disso. Não, esse tipo de exposição... Pura ingenuidade que a gente não pode mais ter. Não. Porque a gente sempre tem que lembrar. Ah, Sheili, a maldade está nos olhos de quem vê. Exatamente. 145 milhões de pessoas acessam a internet só no Brasil. Como que você vai garantir? Então, você está vendo um bebê doente. Um pervertido está vendo um bebê seminu. Então, o que a gente... Eu falo que a gente tem que aprender a ter o olhar do criminoso para conseguir proteger. Né? Ai, eu dei uma palestra e uma professora chegou para mim no final. Meu Deus, olha o que eu fiz. Eu fiz um bolo de cenoura, sobrou aquela massa do bolo, a minha filha comeu o bolo de cenoura, sabe? Laranja. E ela tava toda lambuzada, e ela fez várias fotos da filha toda lambuzada e postou numa sequência. Na hora ela falou, vou deletar isso já. Agora, eu falei, arquiva, deleta. Porque ninguém vai ver o seu filho como você vê. E a gente não consegue perceber. Então, claro... Observa a roupa, observa o lugar. Eles podem usar qualquer foto? Podem. Mas tem umas que eles vão preferir. Quando a criança tá sozinha na imagem. Então, se tiver um adulto junto, já é mais difícil eles pegarem a imagem. Tem uma mãe, por exemplo, que ela vende produtos, vende brinquedos infantis, né? Desses mais de madeira e tal. Aí ela me mandou o perfil, dá uma analisada pra mim, o que você acha? Porque daí ela faz o filho brincando com os brinquedos pra divulgá-los. Porque é brinquedo pra criança. E aí, eu achei que tava super ok o perfil. Ele tá sempre bem vestido. Só tinha uma foto que ele tava brincando com um negócio no meio das pernas dele, tava com uma bermuda mais curta. Eu falei, aqui ele poderia estar com uma bermuda comprida com uma calça. Porque claro que ela não percebeu que a pessoa tá observando o corpo da criança. Ela acha que todo mundo tá olhando o brinquedo. Mas ela super entendeu. Então, tem como fazer de um jeito melhor, apesar de que nunca se elimina o risco. Mas tem muita gente, assim, de tampar o rosto, de pegar só a mão, de pegar só a coisa que interessa mesmo, sabe? Eu já faz tempo que eu não produzo exatamente dessa forma, pela própria evolução do Arthur, né? E hoje, quando ele tá comigo, a gente tá tendo conversas, assim. Então, ele sempre vestido mesmo, tendo conversa, falando alguma coisa, assim. Então, não... mais o rosto dele, ele dizendo, mencionando alguma coisa, algo nesse sentido, assim. Mas, e quando pequeno também não consigo pensar em nenhum conteúdo. Mas, de novo, tô pensando era mais a atividade, ele sempre vestido mesmo. Fazendo alguma atividade. Mas, cara, é porque você tem que se esforçar pra pensar que essa mente doentia, né, é um negócio... Eu tenho um amigão meu que já trabalhou comigo, que acompanha meus conteúdos, que compartilha, e ele gosta de fazer uma brincadeira com a filha dele, que ela sempre tem uma cara de mal-humorada de manhã, e aí ele faz uma foto, um videozinho e posta nos stories dele. Nunca tem nada demais, mas aí um dia ele postou, eu dei um print e mandei pra ele. A filha tava comendo alguma coisa num bowl, assim, e ela tava com uma perna em cima do braço do sofá. E aí você via a calcinha dela. Quando eu mandei pra ele o print daquilo, porque você vê, no contexto, ele tá olhando a cara da filha e fazendo a mesma brincadeira de sempre. Mas quando eu mandei o print, ele ficou chocado, porque ele não percebeu que ele tava mostrando a calcinha da filha dele, que dava pra ver pelos shorts, que os shorts era curto, que os pijaminhas de menina é uma coisa curtinha, né? Então, essa que é a questão. Você tem que treinar o seu olhar, sempre lembrando o quê? Aqui é um local de comércio. Eu deixaria comercializarem a imagem do meu filho? E não vem com essa de que, mas tem leis. Não tem. Enquanto a gente não tiver regulação das redes, não tem. Você não consegue tirar uma imagem do ar. E aí eu tenho um exemplo extremo que eu acho importante a gente citar. Teve um homem na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Eu gosto desse exemplo porque eu conheci essa história porque a mãe estava pedindo ajuda nas redes sociais. Esse homem foi preso por estuprar uma criança de 2 e uma de 3 anos. Tinha vídeo dele fazendo isso. O cara foi preso. Quando ele foi preso, saiu no jornal. E essa mãe falou, meu Deus, é o Paulo, ele trabalha comigo, no mesmo lugar. Não é possível, confundiram, não é ele. Não deve ser, pegaram a foto errada. Aí descobriram que não, era o Paulo mesmo. Ela falou, meu Deus, um homem tão gentil, solícito, bacana. Aí descobriram no mesmo dia que ele tinha um perfil nas redes sociais onde ele postava foto das crianças da comunidade. Parece um perfil de uma criança. Sabe esses perfis de criança que os pais fazem para os filhos? Coisa que nunca se deve fazer, gente.
Então você olha, você acha que é o perfil de uma menina de 4 anos. Mas na verdade é o perfil desse criminoso. Que fotos são essas? Tinha foto de muitas crianças, mas principalmente da filha dela. Tudo que ela postou nas redes de adulta dela sobre a filha, ele copiou e colocou lá. Então tinha foto da menina fazendo circo, tinha foto da menina no colo do pai, tinha foto, não tinha nenhuma foto íntima da menina, mas tinha foto da menina, tinha foto da mãe da menina. Parecia um perfil de uma família dos pais daquela menina, de uma família legítima. Tinha foto dela saindo da maternidade com a menina no colo. Imagina você descobrir que um homem que está preso por violentar crianças tem um perfil do teu convívio, tem um perfil onde a sua filha está completamente exposta. Porque esse perfil seguia mais de 3.000 crianças, porque essas crianças, principalmente com essa mentira de que todo mundo vai ser famoso na internet, que é uma mentira, os pais fazem o perfil como se as crianças fossem ser modelos mirins, e aí eles começam a se seguir, as crianças seguem as crianças para ter um falso engajamento. Então, as agências de modelo, tudo de fundo de quintal, pedem para as pessoas ficarem seguindo umas às outras. Então, as crianças seguem crianças e são seguidas por crianças e comentam nas próprias fotos. Você vai ver muito perfil de criança, só tem comentário de criança e de outros perfis de criança que os pais fazem para tentar gerar engajamento. E aí todo mundo aceitou ele. Ele seguia mais de 3.000 crianças e ele era seguido por mais de 2.000. Um perfil falso de um criminoso sexual. E dentro desses perfis que seguiam, que eram seguidos, tinha outros criminosos, claro. Então, não é que a filha dele estava só na mão desse criminoso, ela estava numa rede, a filha dela, né? E as outras crianças que estavam expostas ali também. E aí eu conheci ela porque ela começou a fazer uma campanha nas redes pra gente ajudar a denunciar, ver se aquele perfil saía do ar, né? E aí, assim, a gente fez, denunciando, ela entrou em contato com o Instagram falou que não feria a política deles, porque nós não temos regulação. Quando a gente fala de regulação, é disso que a gente está falando, não é sobre a tua liberdade de xingar um presidente ou outro, né? É sobre esse tipo de coisa. O Instagram não responde, eles não têm atendimento no Brasil, eles têm escritório porque eles são obrigados, fica na Faria Lima, em São Paulo. Quando eu tive minhas contas invadidas, eu fui lá com cartazes lá na frente, eles não atendem, não deixaram subir, mas eu fiquei lá fazendo protesto até me devolverem a minha conta. Porque mesmo entrando com uma ação judicial, eles têm, não sei quanto tempo para ver a sua ação e quem sabe te responder. E o pessoal estava aplicando golpe nas pessoas que me seguem. Então, essa mãe fez isso, uma advogada ajudou ela. Sabe quanto tempo ela levou para conseguir tirar esse perfil do ar? Quanto? 1 ano e 3 meses. Nossa. Porque a gente fez mais uma campanha. Como não saía do ar de jeito nenhum, nem com a ajuda de advogados, eu peguei, eu não aguentava mais, eu vi aquilo, me dava uma angústia. Eu falei, eles seguem 3.000 crianças, os outros também. Aí eu combinei com os meus seguidores, eu falei, vamos fazer assim, já que essa desgraça desse perfil não sai do ar, vamos dividir por letra do alfabeto e vamos entrar em contato, porque as minhas seguidoras são muito legais, a maioria mulheres, mães, né? Vamos falar com as famílias e vamos avisar que tem um perfil de um criminoso seguindo elas, a gente manda qual é o perfil, e aí eu fiz uma mensagem padrão que elas copiavam, e a gente começou a avisar as famílias. Oi, tudo bem, seu filho está sendo, esse perfil está sendo seguido por um criminoso sexual condenado, que é esse perfil aqui, por favor, bloqueie esse perfil e verifique quem está seguindo seu filho. Alguns responderam, outros não, outros ficaram preocupados, né? Porque os pais, e muitos perfis eram fechados, mas a família aceitou aquele perfil achando que era uma criança, veja só. Aí depois que a gente fez esse grande movimento, outras pessoas viram esse vídeo, ficaram incomodadas e alguém mexeu algum pauzinho para conseguir tirar isso do ar. Mas foi muito difícil. Quando eu falei com essa mãe, eu falei com ela, ela disse assim, eu não aguento mais, Shirley, eu tô desesperada, eu não consigo mais falar desse assunto. Tô 1 ano e quase 1 ano e meio tentando tirar esse negócio do ar. E ela me disse, aí entrevistei ela no meu Instagram e ela falou assim, eu jamais imaginei que uma simples foto nossa em família poderia ser usada por um criminoso. E ela também tinha, como ele colocou uma foto da menina com o pai, logo no começo do perfil tinha uma foto da menina com o pai e o pai é todo tatuado. As pessoas começaram a achar que ele era o criminoso, porque elas ouviram falar que aquele era o perfil de um criminoso, então elas começaram a achar que o pai da criança era o criminoso. Olha o tamanho da confusão na família. Por quê? Porque postou fotos que todo mundo posta. Por acaso foi a família dela, mas poderia ser a nossa, poderia ser a sua, poderia ser qualquer uma. Ela não fez nada extraordinário. Nem deixou de fazer, ela só compartilhou imagens da filha no perfil dela. Porque a filha não tem celular, não tem nada, tinha 4 anos de idade.
Ou seja, não era nenhuma foto que então, né, assim, que daria asas para qualquer coisa. Nem Mas deu asas para que ele montasse um perfil que desse acesso para a ele. outras Olha crianças. só E era que ali que ele coisa. aliciava as crianças. Ai, gente. Inclusive as duas que ele violentou, e ele participava, de acordo com a reportagem da polícia mesmo, né? A reportagem do crime. Ele era também membro de uma comunidade religiosa, de uma igreja, e ali ele também se aproximava das famílias. Ele era muito solícito, realmente. Ele ajudava a consertar computador, consertar celular, que é onde ele pegava também imagens. Porque tinha algumas imagens que algumas mães falaram assim que elas não compartilharam. Mas ele ajudou um dia a desbloquear um celular, tinha dado um problema. E realmente, essa mãe contou que ele ajudava realmente a arrumar. Ele consertava. Consertava o computador, consertava não sei o quê. E aí era dali que ele pegava as imagens. Que você nunca postou, a imagem tá lá. Olha só. Cara, meu Deus do céu. Nisso, pelo menos, acredito que o Poder Judiciário, que eu vejo, eu enquanto advogada ainda, né, eu vejo o Judiciário negligente em tantas pautas que, assim, é desesperador. Na comunidade autista, por exemplo, é uma das pautas que é de tirar o fôlego. Agora, nessa outra questão, eu já vejo um engajamento do Judiciário dessa proteção às crianças, aos adolescentes, desses questionamentos. Eu vejo um engajamento do Judiciário e do Judiciário e das forças policiais, né, de montarem estruturas para esses crimes cibernéticos, né? Hoje a gente tem Eles advogados estão correndo muito atrás. não é muito difícil, porque a quantidade de crime ela é muito desproporcional. Eu sempre tento falar isso, né? A pessoa tem que pensar assim, no último ano, eu sempre pergunto, no último ano, quantas pessoas você conhece que sofreram uma tentativa de assalto, né? Tentativa de roubar a bolsa, roubar o carro. É muito raro, você conhece uma amiga sua que não sei o que, ou você sofreu uma tentativa de assalto no último ano? Pouco. Agora, golpe digital. Agora, tentativa de assalto no digital, que a gente chama de golpe, mas é um crime, você tem 3 por dia. E se o criminoso encontra você, ele encontra a criança também na mesma proporção. Se 3 criminosos tentaram te acionar, um pelo telefone, um pelo e-mail, um golpe no WhatsApp, a criança também é encontrada, só que a criança não tem dinheiro. Então, na mão do criminoso, a criança vira um produto. Ele tenta transformar a criança em dinheiro, comercializar a criança. Né? Aí ele precisa o quê? De vídeo de foto para vender. Ou para chantagear esse adolescente para ganhar dinheiro. Isso aumentou muito com os meninos. Antes a gente tinha muita sextorção, que a gente chama, que é essa chantagem em cima de imagens eróticas, né? Então, ele faz que eu finjo que eu sou seu namorado, você insisto até você me mandar uma imagem de nudez. Você me manda um nude. Aí eu começo a te pressionar. Falo, se você é mulher, geralmente, isso aqui é muito comum com meninas, eu vou pedir outras imagens mais pesadas, que mostrem mais coisas. Ou eu até peço para você fazer imagens de uma irmã, você fazer imagem da mãe, né? Já teve meninas fazendo imagens dos pais, da mãe nua para mandar, porque eles estavam pressionando e ela de medo tá mandando. E para os meninos aumentou em mais de 1000% no último ano esse crime. Para os meninos eles pedem dinheiro, mas o golpe é o mesmo, né? O crime é o mesmo. Oi, ai, que legal, você começa a namorar virtualmente. Aí ela manda, essa menina que tá te namorando, você é um menino, ela manda imagens dela, que são roubadas, não é uma menina, né? Já foi roubada de outro golpe. Aí, na hora que você manda uma imagem íntima sua, eles se revelam e começam a te pressionar e pedem dinheiro. No Brasil, de 2 a 3 mil reais eles pedem. No Brasil, eu não tenho notícia de algum menino que atentou contra a própria vida, mas foram 27 nos Estados Unidos, num período aí de 1 ano, que tiraram a própria vida, sendo pressionados, porque aí ele se apavora. Ele fala, eu não tenho dinheiro, não tenho 1.000 reais, não tenho 2.000 reais. E eles falam assim, se você não me mandar até as 2 da tarde... Nossa, eu falei com a mãe, recentemente com a mãe de uma moça que sofreu isso. E eles falam assim, até as 2 da tarde, se você não me mandar até as 2 da tarde, todo mundo vai ver esse vídeo. Aí ela não consegue, ela, não, por favor, ele fala, tá, então vou esperar até as 5. Se não for até 5 da tarde. Teve um menino que se matou em 6 horas. Meu porque Deus. é tão desesperador e ele tem medo, ele nem considera. E eles falam, seus pais não vão te apoiar. Claro que não, é melhor você não falar pra ninguém vai acreditar em você. E como os pais nunca abordaram esse assunto, e é um assunto tabu, mandar uma imagem de nudez, a criança, o adolescente, eles não vão falar.
E aí eles ficam na mão do criminoso, desesperados, né? Às vezes uma família muito religiosa, muito autoritária, eles morrem, que já falou para não mandar nudes, mas só diz, não é de nudes. Aí ele mandou, ele sabe que ele fez uma coisa errada, ele não tem coragem de contar para a família e acaba se enfiando nessa rede de abuso mesmo, né? Quando você faz as suas palestras, você conversa mais com os pais? Eu achei que se eu falasse com os pais, eu sempre fiz meu conteúdo para adulto, até porque eu sou uma tiazona de 40 e poucos anos, né? Não sei falar uma linguagem muito jovem. Mas o que eu achava? Que eu ia falar com os pais iam falar com as crianças. Só que o tabu em torno da sexualidade é tão grande que eles não falam. Não falam. E não adianta, meu lema, não adianta educação digital sem educação sexual. Porque o crime contra a criança, quando um criminoso se aproximar, ele vai tentar obter imagens dela. Ou vai lidar com a sexualidade de alguma forma. Então, se você não der educação sexual, se você não ensinar o que é parte íntima, se você não ensinar consentimento, você não vai conseguir proteger seu filho. E as pessoas não têm coragem, porque elas não receberam educação sexual. Tem gente que fala, não pode dar educação sexual na escola. Qual foi a educação sexual que você recebeu? Toda vez eu pergunto na palestra, quem aqui recebeu educação sexual? De 300 pessoas, 2 levantam a mão. Eu recebi uma educação sexual que era, não vai ter filho que eu não vou cuidar do filho de ninguém. Essa era a educação sexual que eu recebi. Cara, quando eu tava... Eu não lembro que idade que eu tinha, a minha madrinha, que a família da minha mãe, eles eram 9 filhos. Então, a minha madrinha era a irmã mais velha da minha mãe. Uhum. Não lembro qual idade que eu tinha, acho que eu tinha menstruado, sei lá. Eu lembro a minha madrinha, eu comecei a fazer umas perguntas, assim, pra minha mãe. Eu lembro que a gente tava num sítio, assim. Aí a minha madrinha saiu pra dar uma volta comigo no sítio. Daí ela foi e me explicou algumas coisas com a maior tranquilidade, assim. Eu lembro que eu fiquei super constrangida, tipo, eu não tava afim de falar daquele assunto. Ela que veio abordar comigo, sabe? Eu pensei, ai, meu Deus, quando vai acabar essa conversa, sei lá. E aí, depois a minha mãe me deu um livrinho me explicando como que eram feitos os filhos. Uhum. Eu não sei se eu tinha 9, 10 anos. Não, então eu não tinha menstruado ainda. Eu não sei exatamente qual que foi a ordem cronológica das coisas, mas eu lembro desses acontecimentos, né? Então, teve essa conversa com a minha madrinha e teve minha mãe me dando este livrinho. Eu lembro que, tipo assim, eu não queria muito falar sobre, mas eu fico pensando, nossa, como elas foram ousadas pra época, assim, porque não é muito comum, né? Não. E eu tenho esse livrinho até hoje. Eu tenho uma amiga casa. que a mãe dela dizia que se ela aprontasse lá, gente da roça, ela ia sangrar até morrer. O dia que ela menstruou, ela achou que ela ia morrer. Ela foi para um rio e ficou lá no rio achando que aquilo ia parar. Ela achou que ela ia morrer, ela tinha certeza que ela ia morrer. Tipo assim, então... eu tive, assim, né, essa explicação, assim. Minha mãe não abordou direto, mas me deu este livro, achei maravilhoso. Eu uso muito livros com meu filho, acho um bom porta-voz, às vezes eu não sei exatamente o que eu falo, então os livros estão ali, preparados para fazer essa ponte, né? E as pessoas realmente... Eu me sinto um pouco desajeitada também, né? Mas eu sei que precisa. Uhum. E, na verdade, eu sempre tive muito essa preocupação. Eu não tive essa visão com as redes, mas eu tive essa visão quando eu entendi do diagnóstico do Arthur. E eu não sabia se ele um dia falaria. Uhum. E que ele passaria pela mão de muitos terapeutas, de muitas pessoas. Eu tive um desespero, porque na minha família, a gente tomava banho com os primos junto, ficava todo mundo peladinho na mangueira, na casa da minha avó, tinha essas coisas. E, de repente, me veio um negócio que eu falei assim, ninguém mais fica sem roupa na frente do Arthur, na minha família. Adulto. Ninguém. Tem que ser, nem eu, nem meu marido. Acabou. Tem que ser um negócio assim, se um adulto tirar a roupa perto dele, tem que ser uma estranheza tão grande. Porque se nem o pai e a mãe ficam... Então, eu fui criando algumas regras, assim, que eu não... Porque na minha família não era assim. Uhum. Mas, então, meu filho não falava. Ele teve um atraso de fala grande. Uhum. Então, não conseguia se expressar. E eu tive uma coisa, assim, falei, não sei, eu preciso criar regras claras pro Arthur de comportamentos. Então, acabou. Todo mundo vestido na frente desse menino. Ninguém mais entra no chuveiro com ele. Na hora que for tomar banho, ninguém toca nele. Nós vamos priorizar a questão da autonomia. Para mim, virou assim... Eu fiquei desesperada.
E tanto que, assim, o desfraude do Arthur foi tardio, né? Mas eu não tinha o desespero, assim, do desfraude em si, mas eu tinha uma urgência de treinos de autonomia, no geral, porque eu tinha essa preocupação de não quero as pessoas tocando nele. Eu quero que ele consiga o mais rápido possível. Eu não quero que todo mundo aqui toca, pega, limpa, lava. Não, né? Então, eu tinha frases muito curtas com o Arthur, de regras muito claras. Eu lembro que me deu um estalo, que eu criei várias regras dentro de casa com meu pai, com a minha mãe, e expliquei para minha família. Porque não era algo que a gente fazia, né? A gente vivia de uma forma diferente, todo mundo entendeu. Todo mundo, ai, mas... Falei, não, nós temos que pensar no pior. No pior, não sei. Não sei. Até porque 6 em cada 10 brasileiras são violentadas durante a vida, segundo o Anuário de Segurança Pública, né? Eles fazem essa conta. E vai ser por quem tá no nosso E convívio. 9 em cada 10 mulheres autistas. Então... E é por quem tá no convívio, claro. É até porque lógico que criança Você acha não que vai está ser com desconhecidos. Mas criança não anda com desconhecidos, ela só anda com conhecidos. Exato. Não vai ser pessoa E do é além. claro que se uma criança não fala, né? Então, quem são os mais vulneráveis? Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Neurodivergentes, crianças neurodivergentes na internet também. E muitas vezes eles adoram a internet. A internet é uma interface legal. A tela pode ser uma interface legal. É bacana para quem tem autismo, Sim. inclusive para desenvolver algumas habilidades. Sim. Só que aí deixar ali sozinho, para alguém se aproximar e virar amigo, e dizer que, Isso. porque é assim que eles vão pelo afeto, eles É conquistam lógico. as crianças. Então, a primeira violência é botar a imagem das crianças mesmo que elas não tenham rede. Depois, a partir do momento que elas acessam, elas terem acesso a conteúdo inadequado. E a terceira coisa são o contato com os estranhos. Geralmente a gente pensa no contato com os estranhos como o maior problema, né? E não. Mas não hoje vai um ser rapaz assim falou pra de- mim, ele disse, Sheili, eu tenho uma questão porque a minha sogra, eu tenho um filho de 1 ano e meio. Eu quase não faço foto, mas a minha sogra adora fazer foto e postar. Eu falei, você vai ter que falar com a sua Tem que sogra. falar. Porque é isso. Isso que você fez, os pais têm muito medo e receio de avisar a família. Olha, gente, eu não quero fotos dele na internet. Vocês querem fazer uma foto? Imprime, como você falou. A minha mãe, a gente pegou o hábito. A gente pega as fotos legais, imprime e entrega pra ela, porque ela quer ver a foto. Né? Então a gente tem o hábito de imprimir, volta e meia. A minha irmã mais nova também faz isso, ela tem uma filha de 7. Mesmo pra menina, porque se você começa a mostrar as fotos, eles querem ver o videozinho que você fez. Eles pedem pra olhar, deixa eu ver a foto que você fez. Deixa eu ver o videozinho, aquilo é tela. Ela imprime, ela fez uma viagem, veio pra cá me visitar, imprimiu fotinhos, uma fotinho principal de... Hoje é muito barato imprimir uma foto, né? E fez um álbumzinho, um caderninho lá da viagem com as fotinhos e tem. Então... Voltando para a questão, então a primeira coisa é essa, da gente expor. A segunda é o conteúdo inadequado que eles recebem, que é muito. Pornografia é o que mais tem, né? Soft porn, que a gente chama, que são coisas que dão a entender, mas não são explícitas. Tem uma moça autista que me segue, de nível 2, e um dia eu fiz um vídeo, eu fiz até um stories, acho que eu não cheguei a fazer vídeo disso, falando de alguns conteúdos que estimulam o suicídio, a autolesão. Aí ela me disse assim, eu recebo vários desses conteúdos, e me mandou. E ela me acompanha no Instagram, eu falo mais no Instagram do que no TikTok, né? E no TikTok eu sei que isso é comum. Eu tava falando de uma reportagem, são pais que processaram o TikTok por ele mostrar pra filha deles conteúdo de autolesão e que induzia ao suicídio. Ela nunca foi uma menina deprimida, nem com problemas, mas a partir do momento que ela, com problemas assim, de saúde mental, digamos, visíveis, mas a partir do momento que ela teve a rede social, eles provaram que ela viu um conteúdo, eles começaram a mandar mais. E não é necessariamente que ela gostou, gente. A gente tem que entender isso. Na rede social, quando uma coisa te chama atenção, o fato de você passar um tempo olhando, e o adolescente, ele vai olhar uma coisa que chama atenção. O algoritmo entende que ele gostou e daí ele vai mostrar mais. Então, geralmente, não é que eles vão procurar a pornografia. Vem um vídeo que eles não estão acostumados a ver de uma pessoa meio sensual... O fato deles olharem aquilo até o final faz o algoritmo mandar mais. E foi isso que o algoritmo fez com a filha deles. E eles entraram, e ela tirou a própria vida. E eles entraram, ela tinha 11 anos. Meu Deus. E eles entraram com um processo contra e ganharam na justiça. Porque eles provaram que quem fez aquilo de ficar incentivando ela foi a rede social. E aí essa menina que me segue, eu acho que ela tem 21, se não me engano, né? Uma moça. Ela disse, e me mandou os conteúdos. E são vídeos. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero ver quem é que vai sentir falta. E daí sempre é assim, geralmente uma paisagem, aí vem uma voz na frente com as frases. Eu nunca tinha visto. E isso é a nossa ingenuidade de adulto.
Muita gente fala pra mim, meu Deus, mas não existe isso no TikTok. Tem um monte de vídeos no TikTok que ensinam as pessoas a vender o corpo pra ganhar dinheiro, né? A fazer esses, como que a gente chama? OnlyFans, essas coisas. E estimulam um adolescente a fazer. Tem vídeos. Tem muitos. Eu fiz um compilado. Tipo um tutorial? Tutorial! Como começar a vender foto da Charolaine. E a menina faz voz, ela faz voz de criança. Não acredito E ela nisso. parece criança, porque ela bota um filtro, então ela deve ser maior de idade, obviamente, mas ela parece que tem 13 anos. E os comentários é tudo de adolescente perguntando, dá pra fazer sem vender a cara? Menor de idade consegue abrir na plataforma? Tem tutorial no TikTok. Aí quando eu mostrei isso, muitas pessoas no próprio TikTok falaram, Sheili, mas eu nunca vi isso. O TikTok só te mostra o que você quer ver. Né? Eu falo, mas é porque você não é a idade. Eles não vão mostrar isso pra você. Eles querem naturalizar esses comportamentos pro jovem, pra criança que tá chegando. Então, isso é acesso ao conteúdo inadequado. Então, a gente tem conteúdo inadequado de pornografia, a gente tem esse tipo de conteúdo, a gente tem violência, tem autolesão e tem ódio. Muito conteúdo de ódio, de grupos de ódio, que vão falar mal de mulheres, de negros, conteúdo racista, conteúdo neonazista. Neonazismo é crime, só para lembrar. O Brasil tem 150 bandas de rock neonazistas. Saiu uma reportagem outro dia no Fantástico, é impressionadíssimo. 150 bandas que existem oficialmente, que colocam suas músicas, inclusive no Spotify. O Spotify, depois da reportagem, até tirou. E qual que é o alvo de grupos de ódio e grupos neonazistas? Criança e adolescente. Todos os ataques, 80% dos ataques em escola foram planejados dentro desses grupos. Então não é que eles tenham uma ideia do nada. Quando eles são muito vulneráveis emocionalmente, esses grupos dizem, não, você tá mal assim porque as mulheres são horrorosas. Elas não sabem reconhecer um homem de valor como você. Aí o adolescente fala, quero me matar. Coisa de adolescente. Ele fala, vá... Red pill para adolescente. Vá, exatamente. Vá, mas leve a escória com você. Eles não dizem, não se mate. Vá, mas leve a escória com você. Que são mulheres, negros, gays. Então, os mais vulneráveis são comunidade neurodivergente, racializadas, crianças racializadas e adolescentes que, geralmente os negros, sofrem demais, demais. O racismo, assim, na internet é um negócio abominável. Porém, também aquela criança venezuelana, que é a única da turma, né? Uma criança com traços orientais numa turma, ou uma criança com outros traços. Aquela criança considerada diferente é a que vai sofrer mais. Então, PCD, com certeza, e crianças LGBT, da comunidade LGBT. E eu sempre falo, não vem me dizer que não tem criança LGBT. Ai, Sheili, não tem criança gay. Eu falo, não, gay nasceu em árvore adulto já. Você chacoalha uma árvore de gay e cai o gay adulto, assim. Não, ele foi criança. E, eventualmente, quando ele tava lá com seus 11, 12, 13, quer dar uns beijinhos, a menina pegou e pensou, quero dar uns beijos numa menina. E ela tava com aquela questão. Só que aí, ela não pode falar dentro de casa, né? Pais muito religiosos ou muito autoritários. Se ela tem medo, ela não vai ficar quieta. Ela vai falar na internet. E lá na internet, pode ser que ela encontre pessoas muito legais ou que ela encontre predadores que sabem disso, que criam páginas de apoio. Que ela vai encontrar uma comunidade que vai dizer, nossa, eu sei... E eles sabem o quanto a criança sofre, que a criança tá com medo. Eles vão pegar no afeto, no medo que a criança tem dos pais e vão dizer, não, é claro, não, eu entendo, seu pai não te entende, mas eu te entendo. E assim eu recebi o relato de um menino que foi abusado em casa. Ele aceitou a visita de um amigo adulto que ele conheceu e que estava orientando ele e foi abusado em casa. Nunca contou para os pais. Gente, contou para uma professora que contou para mim. Olha só que coisa. Nossa. Se você não tá falando com seu filho, alguém tá na internet. Alguém tá. É isso, né? Tantos pais, assim, maravilhosos que eu imagino que estão por aí, né? Às vezes na correria ou enfim. Gente, tantos... Eu começo a me dar... Dá uma angústia, né? Mas a gente pode chegar antes. Igual você falou. Mesmo que seu filho faça uma cara, meu Deus, eu não acredito que você vai querer ter essa conversa de sexo comigo, mãe, eu já sei. Mas eu vou te explicar igual. Eu vou te explicar o que é afeto, vou te explicar o que é amor, vou te explicar o que é desejo, aquela coceirinha que dá aquela vontade de agarrar, de beijar. Vou te explicar. Pra não deixar a pornografia explicar, porque ela é uma professora horrorosa. Nossa, péssima. Porque ela vai te dar um exemplo que não existe na vida real. Que não existe. Ela vai te dar um parâmetro que é completamente falso. Pra todos. Para os meninos e para as meninas. Exato. E aí, é irreal. Você vai ter uma vida completamente frustrada, tudo que você vai procurar não existe, né? E assim, é totalmente disruptivo, né? Aquilo ali não pode. É violência filmada. Violência filmada. E aí as pessoas têm medo, os meninos ficam querendo performar igual na pornografia, então eles não gostam.
E as meninas acham que elas têm coisa, elas não gostam. E daí a gente tem gerações que odeiam sexo. Porque elas aprendem de um jeito. Então, chega antes, né? Fala, nem que seja estranho, nem que você não saiba direito. Fala, filha, eu nem sei direito como falar, mas eu ouvi um podcast e eu descobri que tem tantos riscos na internet. Vamos conversar um pouco? Como que é? Você tá tendo... Tem uns amigos seus aí, eu até falo... pra você fazer cara de alface, né? Na primeira conversa. Primeira conversa você não vai falar, você vai escutar. E aí, você tem amigos? Ah, pois é, que amigo que é esse? Uma mãe foi fazer a cara de alface com a filha dela. Falou, nunca conversei com a minha filha de 7 anos. E ela tem WhatsApp. Ela foi falar com a filha. E a filha contou pra ela que tem uma amiga no WhatsApp. Que ela fez a amiga no Instagram. Ela tem um Instagram. E aí elas conversam no WhatsApp. Uma menina de 12. O que uma menina de 12 conversa com uma menina de 7, gente? Exato, realmente. Já começa por Já aí. parece bem esquisito. Não. Elas têm assunto. Aí eu falei assim, bom, mãe, vamos lá, né? Fala pra sua filha, poxa, que bacana, né? Que bom ter amigos, que legal, né? Que o WhatsApp a gente pode conversar, igual você conversa, né? Com a avó, com não sei quem. Deixa eu conhecer ela também. Vai que a mãe dela é muito legal. Porque eu falei assim, ó, às vezes é uma criança neurodivergente que pode estar conversando com uma de 7, né? De uma forma... vamos podem pensar... ter vamos pensar no melhor. Vamos pensar no melhor? Pode acontecer. Se for uma criança real, ela não vai se opor em fazer uma chamada de vídeo com a mãe dela junto e com você. Isso também já aconteceu uma outra que jogava um joguinho. Ela falou, cara, meu filho, ele é muito introvertido, né? Ele tem um diagnóstico, ele fica muito no computador jogando joguinho. E tem um menino que ele sempre joga. E eu tô começando a suspeitar, porque essa pessoa é muito dedicada. Eu falei, sugere uma chamada de vídeo com o pai do menino. Os adolescentes não vão querer, mas criança vai querer. Beleza, sugeriu. A amiga sumiu. Desapareceu. Olha você só. busca o contato, nem tá lá. Não era uma pessoa real. Não. Era um predador Com já certeza. aliciando a filha dela. Deus. E foi numa... Então você tem que se interessar, nem que seja mentira. Você odeia jogos. Você odeia redes sociais. Mas nem que seja só pra proteger seu filho. Você vai perguntar, e aí, como é que tá? Pô, você fez amigo, que legal, deixa eu ver quem que é. Ah, que legal, pô, bacana. Ou de forma mais explícita com os adolescentes, deixa eu ver quem é, filho. Porque até eu já fui enganada, né? Eu sei que muita gente não é quem parece. Vamos dar uma olhada, ver se essa pessoa é verdadeira mesmo. Porque você sabe, qualquer um pode fingir que tem 13 anos na internet, né? Vamos dar uma espiada aí. E eu até recomendo para os pais que pensam em dar um celular para os filhos, um acordo. Eu até tenho lá no meu Instagram, chama Acordo de Geladeira. Depois eu te passo, você pode jogar lá no grupo, né? Que você tem. É um link que qualquer um baixa, é um PDF. Tá. Se adapta para sua família, mas tem as coisas que eu acho que você tem que conversar. Você pode conversar uma por semana, desde... mas é um compromisso para a família inteira, não é assim, vou cuidar do celular, por isso mereço celular. Não é um acordo para criança, a família inteira tem que se comprometer. Desde assim, não compartilhamos nossos dados na internet, como o local onde a gente mora, onde os pais trabalham. Sabemos que cyberbullying não é uma coisa bacana, a gente não quer nem sofrer, nem praticar, e se a gente vê, a gente vai contar para um adulto. E é muito legal, porque a intenção é que você colhe na geladeira mesmo, para você sempre estar olhando para aquilo. E se acontecer um problema, você fala, gente, lembra disso aqui? Precisamos recombinar? Foi o nosso combinado, sabe? Uma coisa para você reforçar aqueles itens, porque educação é repetição, né? É repetição. É um mantra, né? Pra vocês mais do que ninguém, mas a típica total. sabe disso totalmente. Mas educação é repetição. Você precisa falar uma vez, falar outra vez, criar um combinado. Olha, eu vou te dar o celular, mas vai ter controle parental, eu vou poder ter acesso, não vai entrar no quarto à noite, que é quando a maioria dos problemas acontece. Nós tivemos a lei de cyberbullying sancionada no passado. Não que você não pudesse antes, né, criminalizar esse tipo de comportamento. A primeira família condenada foi de uma menina de 10 anos que praticava bullying com a outra menina de 10 anos pelo WhatsApp. Aí os pais dizem, mas ele não tem redes sociais. O WhatsApp é uma rede social. É uma rede, lógico. É um aplicativo de mensageria, é uma rede social. E eles fazem grupos que os pais não sabem que eles fazem. Só com alguns amiguinhos. E aí o amiguinho que eles não gostam, eles deixam de fora e é de quem eles vão falar mal. Então você vai ter que falar sobre comportamento no digital. Que não pode xingar o coleguinha. Isso, e você tem que... gente, você Tem é que olhar. responsável pela sua criança, cara. Não tem como você se eximir disso. E né? legalmente você vai ter que responder por isso. Exato. Se der ruim. Exato. Então é melhor que você acompanhe. Eu conversando com o Arthur, né, sobre bullying, teve um dia que eu fui falar com ele, filho, você sabe o que é bullying, né? Mamãe, sim, é quando tem aquele valentão, né? E que fica judiando de alguém, assim, né? Na minha escola não tem nenhum valentão. Aí eu falei assim, filho, você sabe que às vezes esse valentão pode ser o nosso melhor amigo,
Às vezes pode ser um primo que a gente ama muito. Porque às vezes você tá pensando num cara, porque o Arthur é muito literal. Então, então tem que ser um cara grande e fortão. Isso, sabe? Então, eu tenho que, às vezes, o mesmo assunto, trabalhar inúmeras vezes, de várias formas, desconstruída, em vários contextos, porque ele tem dificuldade de generalizar aquilo. De entender que ele pode estar sendo o cara do bullying, ou que pode ser aquela pessoa que ele tanto ama. E que mais? Que se for, ele tem que identificar e ele tem uma responsabilidade naquela situação de interferir. Ele não pode ser conivente com aquilo, né? Então, era o que eu estava tentando explicar para ele. Falei, nem sempre, filho, quando a gente vê sobre criminosos, né, crimes, quando a gente vê, não é um monstro. É um cara ali que pode ser o do dia a dia. É uma pessoa normal, com a cara de qualquer um. A gente, às vezes, pode fazer uma maldade sem querer, uma grosseria sem querer, uma má educação naquele dia, a gente não tá bom. Às vezes, a gente briga e pode ser cruel com um amiguinho sem querer. O importante é a gente conseguir identificar se isso está acontecendo, ou corrigir o nosso amigo que a gente ama e falar, não tá legal isso que você está fazendo. Ou se a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente se reposicionar, pedir desculpas, não fazer mais, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante, porque não tem esse o monstrão do bullying, né? O bullying, ele tá ali o tempo todo. Às vezes está nisso. Aí eu falei, às vezes vocês começando o ano novo na escola, né? E vocês têm a turminha de vocês, que estão juntos desde o primeiro aninho de escola. E aí chegam alunos novos. Às vezes vocês ficam se fechando e não dão oportunidade para os alunos novos. Às vezes vocês fazem algum comentário e vocês nem estão percebendo, pode estar sendo vocês estão dando oportunidade para os novos alunos que chegaram na sala de aula. Enfim, eu tive essa conversa com ele. Tem todo começo de ano, todas as vezes, né? Porque eu tenho que desconstruir esses conceitos, que às vezes ele cria um personagem para ele, Sim. E aí ele não consegue encaixar outros cenários, né? Então, eu sempre falo isso para ele, né, constantemente, assim, e aí eu falo, nas redes sociais ainda é mais difícil ele identificar. Ele não tem nem celular, e nem rede social, nem nada, né? Só joga joguinho de vez em quando. Mas ele joga jogo, isso. E aí eu ia te perguntar, por exemplo, então essas plataformas, esses streamings, então do Roblox, ele joga o joguinho e do Discord. Nós, na sala dele, a gente criou um grupinho do Discord, adicionamos esses amiguinhos da escola, que é a sala dele, e a gente, entre mães ali, aí a gente fala, o fulano tá aqui, tipo assim, o Arthur tá aqui, queria jogar, alguém aí tá aí pra também entrar? Eles entram e aí porque eles se falam, por exemplo, eu deixo no fone, o Arthur não fica nem no fone, eu deixo aberto, você ouve a conversa, sim. Eu escuto. É o ideal quando eles são pequenos, é legal, você ouvir o que tá acontecendo. Claro. Eu acho um barato, porque é divertidíssimo, né? Tipo assim, as conversas, um áudio atravessa o outro, tipo assim. Aquela loucura de adolescente, de criança, né? É um barato porque eu escuto, tipo, os palavreados que eles estão usando. Qual que é o problema do Discord? Lá dentro do Discord... Outra pessoa consegue usar? Porque, por exemplo, aquele grupinho, você tem que pedir solicitação. Exato. Se você tá assim, tá ótimo. Não é outra pessoa consegue usar. Você pode, para todo mundo que os filhos jogam Roblox, você pode ir nas configurações e fechar o chat, para que ninguém acesse a criança, né? Ou fazer isso, fazer de um jeito que só quem você permite. Então, vá sempre nas configurações de tudo que o que você permitir seu filho a jogar, para ver o que é. O problema do Discord, do Habu, de outras redes que às vezes a gente nem conhece tanto, é que eles permitem você montar comunidades. Então, se eles começam a navegar lá dentro, eles podem encontrar uma comunidade de um assunto que eles gostam. E aí eu entrevistei uma mãe de um menino de 14 anos que morreu num desafio online há 2 anos atrás. Ele é brasileiro, morava aqui em Campinas na época. Ele ia no Discord porque ele gostava de desenhar. E aí ele achou uma comunidade de mangá, se não me engano, porque ele gostava de desenhar e lá as pessoas trocavam coisas sobre desenho. Mas eles sugeriram um desafio, que é um desafio de asfixia. Então você faz uma coisa para parar de respirar e aí você tem que colocar em si mesmo uma corda ou alguma coisa. A ideia é que você vai parar de respirar nesse desafio e aí você geralmente desmaia. Só que se você realmente desmaiar, você vai ser enforcado pela corda. Mas a ideia é que você corte a corda antes ou tire antes de desmaiar.
Inclusive tem um mangá que conta essa história. É um menino que ele quer acabar com a vida e não sabe como, ele vai testando várias formas. E daí eles pegam nas comunidades e fazem todo mundo que participa da comunidade participar de todos os desafios que o menino da história participa. Foi o que aconteceu com o Otávio, esse menino. Só que o que acontece? Mostram vídeos pra eles de adolescentes fazendo isso e não morrem, porque quando eles estão pra desmaiar, eles conseguem tirar a corda. Não foi o que aconteceu com o Otávio. Então ele foi enforcado, desmaiado, né? Ele morreu sentado. Isso aconteceu também com uma menina de 15 anos, de Santa Catarina. Maravilhosa menina. Eu entrevistei as duas mães. E você vê, a gente não ouve falar. Parece que isso sempre acontece na gringa, mas não. Por quê? Porque geralmente a polícia vai dar isso como suicídio. Mas não é suicídio. Nenhum deles tinha tendência suicida, nenhum estava deprimido. Eles participaram de um desafio, crentes que eles iam sobreviver. Eles não acreditaram em momento nenhum que eles poderiam morrer. E eles foram induzidos por adultos. A mãe descobriu, foi atrás do cara, descobriu que é o cara, mora em São Paulo, tem filho. O cara que falava com a filha dela, dentro. Tanto que ela entrou, logou como a filha, a primeira coisa que ele perguntou foi, você ainda tá viva? Eu vi isso. É desesperador. É desesperador. E aí, veja, foi dado como suicídio, então não investigam. Acesso a conteúdo inadequado, desafio. E o Discord tem muitas dessas comunidades. Então, toda plataforma que oferece comunidades fechadas, né? O Discord é mais complexo, tem uma coisa de servidores. O Discord é onde acontecem os piores crimes, assim, de ódio, de exploração sexual ao vivo, né? Eles roubam fotos das meninas e daí obrigam elas a fazer uma coisa que a gente chama de escravidão sexual, a se cortar ao vivo na frente de uma câmera, dentro das comunidades. Já foram presas várias pessoas, graças, né, a investigadores muito bons. Aquele indecente daquele moleque lá, quando ele foi preso na casa da avó. Ficou emblemático, né? Mas já teve, olha, e às vezes vocês estão preocupados do filho de vocês não ser uma vítima, mas ele pode ser um violentador. Teve menino de 14 anos preso porque explorava crianças de 6 e de 8 sexualmente. Então, esse menino que foi preso, ele era um dos chefes lá. Aí você olha, moleque, um tonhão, criado com a avó, literalmente, a avó pagando todas as contas, trabalhadora, família simples, moleque assim, desses vítima de bullying, provavelmente, na escola, que você olha, só que aí ali na internet o cara era ele era o predador ali. Então, por isso que a gente tem que observar os adolescentes, porque quem pratica o bullying também é vítima ao mesmo tempo. Então. Quando a gente tá falando de crianças, tem o agressor, tem a vítima, mas todo mundo é vítima. E existe muito bullying familiar. Geralmente ele reproduz um comportamento. O pai faz bullying com a mãe, um irmão faz bullying com o outro, e a gente não previne. Quantas famílias, até hoje, eu tenho amigos adultos, amigas adultas, que até hoje os pais criticam, elas não suportam visitar a família porque elas sabem que vão ser criticadas pela aparência, criticada pelo emprego. Então, eles estão copiando alguma coisa. No ambiente, até 12 anos, todo mundo é vítima, legalmente também, né? Mas a gente tem que analisar tudo. Então, lembrem-se, assim, não dá também pra... Ai, meu Deus, às vezes uma mãe me escreve, fulano, um menino de 8 anos passou a mão na minha filha, na escola, o que tá acontecendo? Eu vou chamar os pais dele. Eu falei, calma, que ele é vítima, tem alguma coisa errada aí. Que ambiente que esse menino tá crescendo pra ele achar que ele pode tocar numa menina com 8 anos de idade? O que ele tá vendo? Será que ele não tá sofrendo violência? Então, a gente tem que ampliar um pouco mais o nosso olhar para as violências. E eu só queria completar essa história da morte desses adolescentes em frente ao computador. Por que eles fazem isso, né, os outros? Para vender esses vídeos deles morrendo na Dark Web e na Deep Web. Por isso que o cara se espantou. Ele viu a menina morrer. Como é que você tá online agora? Sabe? Então, os perigos principais, a gente expor eles. Quando eles têm contato, o conteúdo inadequado, que é conteúdo pornográfico, de ódio, de comparação, consumismo exacerbado. Quanta briga em escola porque o meu copo é oficial do Stanley, o seu copo não é Stanley, porque a boneca não sei qual é da marca, outra não é da marca. Uma coisa absurda que eles aprendem na internet. E o contato com estranhos realmente que pode aliciá-los, né? Que é fazer essa conquista, seja para conseguir uma imagem ou eventualmente até sequestrar essa criança. A gente teve adolescentes que sumiram e depois foi se ver que eles entraram num carro de aplicativo que foi enviado por um predador, né? Que ficou conversando com eles. Teve a menina que foi sequestrada no Rio de Janeiro, levada para o Maranhão. Isso. Com 10 anos de idade, o cara conheceu ela no TikTok. Conversou com ela por 2 anos. Ela não vai achar que ele é um estranho. Então, aquele cara, ele tinha contato. Então, quando ela ele conheceu ela no TikTok. Ela entrou no carro dele porque já tinha um contato, então. Claro, ele conversava com ela há 2 anos. Ele foi buscar ela na escola. Ela sabia o que ela estava fazendo. Aí depois todo mundo quis. E ele levou ela de carro de aplicativo até o Maranhão, porque ele não tinha documento para botar ela no avião.
E todo mundo quis brigar com o motorista. Mas claro que ele combinou uma história com ela, né? Ele combinou uma história pra fingir que ela era irmã, ou era filha, alguma coisa. O cara combinou com ela. Porque ele já tava dentro da mente dela. É uma criança, gente. Tem 12 anos, né? Uma menina de 12 anos. Ele entrou na mente dela desde os 10. O professor em Pomerode, que era professor normal da menina e sequestrou ela pelas redes sociais, ele falava que ia casar com ela, que não sei o quê, raptou ela, deixou ela presa embaixo da cama. Encontraram ela presa num... Ele criou tipo um compartimento embaixo da cama de casal para esconder ela. E a polícia já estava na casa há horas procurando ela. O cachorro estava em cima da cama, eles acharam que era porque tinha o cheiro da menina lá. Quando prenderam esse professor, ele falou, ela tá embaixo da cama. Só que ele tinha dito para ela não falar nada. Se alguém fosse lá, ela não abria a boca. E ela ficou 3 horas ali com a polícia procurando, gritando. Ela não falava nada. Não falou. Tamanho do controle, né? É pelo afeto, gente. Então, assim, se tem a dica que eu posso dar o criminoso, ele não chega dizendo, me manda uma foto sua. Lógico. Ele é um amor. Ele é legal. Então, as crianças que são excluídas são as mais vulneráveis, porque eles vão dar atenção. A moeda do criminoso é a atenção. Ele dá atenção, ele chega perto, ele é bacana, ele é legal. Então, você tem que falar que tem adultos que se disfarçam de criança pra fazer maldade. Tem que contar. Se você não fala, não atenda um vídeo de uma pessoa que você não conhece. As crianças são literais, todas. Você não pode ficar falando, chamar as partes íntimas. Tem uma amiga que fala de tesouro, porque ela vai tentar achar o pirata. Não, você tem que falar, é vulva, pênis, vagina, bumbum, sabe? Ânus. Tem que ensinar as coisas. Chegue antes. E com amor. A prevenção. E o amor que protege, o amor que orienta. Que vai parecer chateação, mas você vai lá. Eu falo, entra pro clube das chatas. Eu sou a mãe chata da escola. Eu falei, vem junto comigo, nós vamos fazer o bloco de carnaval das chatas e vamos sair juntas, porque tem que ser. Porque eu também, eu falo todas essas coisas com o Arthur, eu mostro quando tem reportagens. Isso, é muito legal, porque daí você mostra um caso real. E eles falam sério. Quando eu dou aula para criança de 6 a 12, eu sempre mostro esse caso da menina que foi condenada, de 10 anos, que falava mal da coleguinha no grupo de WhatsApp, e a família foi condenada a pagar 13 mil reais. Eles falam, 13 mil reais! Eles entendem que é um monte de dinheiro. Eles falam, quê? Então eu quero fazer um bullying comigo pra eu ganhar esse dinheiro. Brincam assim. Aí uma menina veio pra mim e falou, tia, então é crime falar mal das pessoas? Eu falei, eu sei que nós adultos fazemos isso, mas falar mal de uma pessoa é crime, sim. E eu também, eu trago esses casos, todas essas coisas, assim. Depois, às vezes, eu fico pensando, gente, será que eu tô sendo muito, sei lá, uma criança de 7 anos, ou tô trazendo uns crimes, assim, expondo na cara do Arthur, né? Mas eu penso, nossa, melhor ele ficar traumatizado que eu tô trazendo a realidade, do que ele ficar traumatizado depois sendo no meio de um sequestro e eu aqui tentando remediar o que já não Claro, uma criança remediar. pequenininha, ela pode ficar com medo de ser sequestrada, mas isso todo o pai com o tato que eu sei que todos vocês têm, né? Explicando que olha o que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu isso. Então, sempre explicar, porque teve uma menina até numa vez que eu dei aula, e ela devia ter uns 7 anos, eu falei sobre violência sexual, ela não conseguia entender o que era. E tudo bem. Aí depois ela chegou e falou, eu acho que eu tenho um livro que fala disso, que é o Não Me Toca Seu Boboca, que é sim. ótimo, da Andréia Talman. Eu tenho. Só que a menina, o que acontece? Provavelmente ela lê, e os pais leem pra ela, num sentido lúdico. Ninguém disse, olha, porque lá são personagens. Tem o tio Pipoca, que é o vilão, e a Ritoca é uma coelhinha, todos são animais. Ninguém disse pra ela, olha, existem pessoas que agem como o tio Pipoca, que é um lobo, né? Ninguém falou pra ela, então ela não fez o link. Ela achou que isso acontecia no mundo da história. Então não adianta também você ler um livrinho como o Não Me Toca Seu Boboca e não contar pro seu filho que existem adultos assim, que se um adulto te encostar, você pode sair correndo, sim. É uma introdução ao tema. Não é? Ele não entrega tudo. Não encerra ali, né? Você tem que ir trabalhando esse tema. E conforme as coisas vão acontecendo, é isso. É claro, a gente vai ter que entender qual que é o grau de compreensão do nosso filho, né? E dentro desse grau de compreensão, e no caso das nossas crianças autistas, se não tem a questão cognitiva, então como que a gente pode pensar? Então, em questão de autonomia, quanto de autonomia que eu posso tentar dar para o meu filho, no que a gente chama de AVDs, atividades da vida diária, né? No autocuidado, higiene pessoal, né? E aí a gente treina os nossos filhos, isso independente da questão até cognitiva, a gente tem instrumentos e terapias para isso, de repetição,
quanto mais autonomia a gente conseguir dar para aquele indivíduo, óbvio que ele vai estar mais protegido como um todo, né? Se seu filho acessa muito a internet e as redes sociais, computador, essas coisas, pode ter o lado positivo disso, você tem que estar supervisionando, não importa. Não dá para você deixar na mão de criança, na mão de adolescente, gente. Não dá. Não dá. Isso aí a gente precisa supervisionar e explicar quais são os riscos disso, enfim, não adianta. É assustador. Toda vez que eu começo a ver todas essas histórias de vulnerabilidade como um todo, isso vai me dando um... Você não fica, Sheila? Você que recebe esse tanto, é que você já está na área há bastante tempo, né? Mas... eu sempre falei que eu tenho uma habilidade de descer no inferno e voltar viva, né? Descer no inferno com a pessoa, trazer ela de volta e vem os dois vivos. Mas ano passado, eu recebi tantas coisas, especialmente de violência contra crianças, assim, porque as pessoas hoje fazem para vender. Então, se antes elas já violentavam, hoje, tanto violência física quanto sexual, eu tive síndrome do pânico, eu tive que aumentar meu remédio de ansiedade, que eu já tomo há muitos anos. Então, eu nunca tinha tido, assim, foi algo muito esquisito. Viver isso, passar por isso, foi muito esquisito. Eu tenho que me cuidar bastante. Mas eu cheguei até... As pessoas falam, como é que você aguenta? Eu falo, não aguento. Eu choro, eu vou na terapia, eu tomo remédio, eu não aguento. Mas eu descobri, sabe, essa semana, inclusive, eu falei, eu aguento, sabe por quê? Porque eu dou aula de comunicação e oratória. Eu dou palestras nesse sentido, eu dou aula. É que o dar aula me nutre. Estar com pessoas reais, ver uma pessoa descobrir algo, aprender uma coisa nova... Isso compensa todo esse outro lado tão duro com o qual eu trabalho ali nas redes. Então, eu sou professora de comunicação oratória. Então, muitas empresas grandes que eu trabalho, não é que eu abro curso. Me pedem e eu não consigo, mas eu vou tentar. Mas ver uma pessoa aprendendo algo, criando uma nova conexão cerebral, juntando uma ideia com a outra, isso é tão legal... que eu acho que a balança fica aí. Então, agora, quando a pessoa me perguntar, eu aguento sim, eu aguento porque eu consigo estar presencialmente aqui, vendo, sabe, o cérebro da pessoa cozinhar e sair uma coisa super legal. E isso é muito legal. Eu amo estar em sala de aula, amo. É uma parte do seu autocuidado, né? Então, assim, a parte do seu autocuidado é porque você consegue fazer essa outra parte que te traz tanto esse bem-estar para compensar... Uhum. Além do remédio, além da terapia, além dessas outras partes, que tudo isso, né, faz parte do exercício físico, né? de pedalar. Exato. Porque é pesado, né? Tudo isso é pesado. Sheila, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, né? Que bom que deu certo! Que bom que deu certo de você vir aqui, né? Pessoal, fiquem mais atentos, né? É nosso dever. Não dá pra gente abrir mão disso. De falar, ai, puxa, assim, né? Não dá pra gente se esquivar dessa responsabilidade, sabe? As redes sociais, a internet, ela é uma realidade. E isso da gente, ai, mas é porque eu não sei mexer. Não dá mais pra gente ficar com esses argumentos. Não tem como. Né? Os nossos filhos estão aí conectados, essa é a realidade nossa e das próximas gerações cada vez mais. E se você está parindo, né, querido? Então, assim, você tem que assumir a realidade. Ter parido, colocou o filho no mundo, não é mesmo? Então, faz parte, querido. Não tem como aliviar para você, mãe, pai, cuidador, vó, tio, se você ama, né? Este queridinho que está aí na sua mão, esta queridinha, então faz parte a gente se antecipar, como disse a Sheila, não tem como, é preventivo, porque não tem remédio depois. O remediar não tem, não só ação preventiva. O resto não dá. Dá, a gente, sempre eu sou esperançosa, mas é muito mais difícil. Depois que o problema acontece, é muito depois difícil. Depois que o problema acontece, são esses depoimentos escabrosos dessas famílias. Destruídas, né? Destruídas. É isso. Do que sobra, né? Então, e que gentilmente, generosamente, vem se abrir para nos alertar. Ai, graças. Obrigada a todas as famílias que têm essa coragem. Exato, de se expor. Essas mães que os filhos morreram, né, nos desafios, elas tinham muito medo. Eu falei, como é que isso não tá em jornal? Elas falaram, a gente não queria falar com ninguém. A gente topou falar com você. A mãe me procurou e falou que queria falar, porque a gente não quer ser julgada. E mesmo nos comentários do meu vídeo, elas foram julgadas, como se elas fossem responsáveis, sabe? Então é muito corajoso quando uma família diz assim, olha, nós passamos por isso daqui, então atenção aí, para que vocês também não passem. Justamente. Muito obrigada a todo mundo que me manda relatos, porque isso realmente contribui. A gente tem que ser muito grato mesmo, porque, poxa, ainda perdeu o filho, você tá no luto,
né? Ainda tem que ouvir um pessoal que tá aí a passeio, não tá contribuindo com nada, ainda vem atrapalhar, né? Obrigado de nada. Então, é muito cruel, né? Você ainda perdeu o seu ente querido ali, o pessoal ainda vem para... eu vou te dizer, né? Mas é aquilo, as redes sociais é terra de ninguém. Até isso, veja, tudo que você coloca lá, você tá dizendo, podem me escrutinar, podem falar o que quiserem. E as pessoas vão falar mesmo depois coisa. Que eu for, o pessoal vai pisotear em cima e aí então a gente tem que escolher por causa disso. Você quer que falem qualquer coisa sobre a sua criança? Até isso. Obrigada mais uma vez. Pessoal, para você que tá aí, compartilhe esse conteúdo com o máximo de famílias. Para de ficar mandando, né, assim, corrente de azar, entendeu? Castia do Zap, coisa que não importa, não é? Isso importa. Isso é um conteúdo para o máximo de famílias, de escolas, né, que vocês puderem compartilhar, né, e dividir, porque é questão de segurança, tá bem? Se você não se inscreveu ainda, eu vou te dar essa chance de você corrigir esse erro crasso, entendeu? Por favor, se inscreva no canal, já deixe seu joinha. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.